Evangelho de Marcos, capítulo 12, somente o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso a ela. Por de fato termos liberdade para ouvir a tua palavra, para pregar o teu evangelho. E que essa liberdade não seja mal usada, negligenciada, mas seja utilizada para o louvor da tua glória, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração. Abra os nossos olhos para ver o que somente através de ti possamos ver, somente através de ti possamos ouvir, somente através de ti possamos sentir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar hoje, e isso eu tenho feito de maneira até mais comum, fazendo uma pergunta. Por que erramos tanto? Por que cometemos tantos erros? Errar faz parte da experiência humana. Tanto é que muitos dizem, o errar é humano. Quantos erros cometemos? Erros de decisões, erros de escolhas, erros de postura, erro de procedimento. Justificamos eles de todas as formas. Justificamos muitas vezes porque ele é fruto de circunstâncias, frutos de meios que vivemos, frutos de temperamentos que ainda não domesticamos, frutos muitas vezes de desencontros, de uma série de coisas. O que nós muitas vezes não atentamos, e é o que Jesus nos ensina e nos chama a atenção, e nos mostra que há causas espirituais muito claras para que esses erros aconteçam. É incrível como nós separamos a questão do espírito, da alma, do corpo, e aí nós achamos que causas espirituais se resolvem na igreja, em alguma forma, em alguma oração, mas que elas não têm o efeito que deveria ter na vida cotidiana nossa, e é um grande erro. Assim como as doenças hoje maiores, talvez mais de 70% das doenças que lotam os hospitais são psicossomáticas, são doenças provenientes da alma. Então, são doenças da alma que desembocam e se exteriorizam no corpo físico. Assim, os nossos erros também têm causas espirituais que às vezes a gente, para uns, desconhece, para outros, se distrai e não percebe. É isso que Jesus está mostrando. E nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente diz assim, não, eu erro por isso, por aquilo, eu preciso, porque eu fui criado dessa forma, não, porque eu sempre agi assim, ou porque isso, ou porque... Vamos dando um monte de justificativa, tentando achar uma razão para isso. Às vezes a gente tira as nossas ideias dos erros dos outros, segundo a nossa razão, e muito pouco percebe as causas espirituais por trás de todos eles. E aqui Jesus está, o contexto dessa passagem fala dos saduceus. Os saduceus era mais um daqueles grupos religiosos da época de Jesus, como tinha lá os escribas, os fariseus. E os saduceus eram um grupo de liderança religiosa que não acreditava na ressurreição.
de forma alguma. Mas eles sempre se gabavam de conhecer as Escrituras. Assim como os fariseus eram um grupo religioso dominante, e segundo esses grupos era o que Jesus mais confrontava, Jesus os chamava de sepulcros caiados, raça de víboras, e por aí vai. Uma forma diferente de dizer um belo palavrão na vida dos caras. Então, os fariseus eram aqueles que achavam que eles eram super religiosos, porque eles além de saber tudo das Escrituras, eles acrescentavam mais as Escrituras. Por isso, eles eram o que chamamos de legalistas. Sabe aquele que Jesus disse assim, a palavra de Deus disse, não matarás. E eles acrescentam alguma coisa. Diria falar isso, eles acrescentam outras coisas. Então, eram legalistas, criavam leis, criavam regras além daquilo que o Senhor fez. Hoje nós podemos traduzir para aqueles que são legalistas. Eles tentam ser extremos na sua condução religiosa e exigem uma postura muito formal, muito legalista, muito cheio de regras. Por outro lado, você tem os saduceus que não eram tão legalistas, mas não acreditavam na ressurreição. Esse era o contexto. E tirar esse pequeno versículo não desfaz o contexto, trazendo para o contexto da nossa realidade atual como igreja. Está falando para nós, com a razão dos nossos erros. E ele está sendo bem claro aqui. Os saduceus, ele tinha uma lei de levirato, levirato, que significa o quê? Que um parente resgatador. Por isso eles fizeram essa pergunta para Jesus. Eles começaram a pegar Jesus. Disseram, Jesus, nas Escrituras diziam lá na lei do levirato que se um irmão tivesse uma pessoa morria e tivesse um irmão vivo, aquele irmão pegaria aquela viúva e casaria com ela também para dar a ela, né, progresso. Aí ele falou, mas se aquele irmão morrer, o outro irmão, e morrendo o outro, assim sucessivamente, até o sétimo, olha onde eles chegaram. Aí eles tentaram pegar Jesus dizendo, quando chegar no céu, com qual ela vai ficar? A confusão, né? A mulher casou com sete irmãos ainda, vai gostar de parente desse jeito, né? Jesus respondeu claramente, vocês não sabem as Escrituras, esse é o problema de vocês. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras no céu não casam, nem se dão em casamento. É por isso que muita gente pergunta, pastor, quando eu morrer lá na glória, eu vou ver meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu filho, quem quer que seja, vai ver todo mundo que de fato foi salvo. Aqueles que foram salvos para a vida eterna, você vai vê-los. Só que você não mais vai vê-los como papai, mamãe, filhinho, irmãozinho, porque você vai ver como a única família de Deus. Este amor parentesco acaba, vive o amor perfeito de Deus, onde todos amam uns aos outros, na perfeição do amor de Deus. Então, para que dar-se em casamento e casar-se? Mesmo porque, se a gente voltasse a ter essa familiaridade, a gente ia cometer as mesmas falhas que cometemos aqui. Viver o nosso mundinho, nossa família, e não ter um amor abrangente pelo qual o Senhor nos chama à terra. Aí Jesus disse, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, o poder de ressuscitar. E é aí que nós aprendemos com Jesus aonde está a causa de nossos erros. Primeiro, ele diz, erramos porque não conhecemos as Escrituras. A palavra de Deus. O manual do fabricante. Ignorância bíblica gera, primeiro, doutrinas erradas. Doutrina é ensino. Se você pegar 2 Timóteo 4, só rapidinho.
versículo 3, do versículo 2, diante diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Haverá tempo, chegará o tempo. Esse tempo não chegou? Hoje, o que é mais difícil não é pregar a palavra, é pregar a palavra verdadeira, doutrina sã. Hoje, as pessoas não querem ouvir a verdade que os confronta, preferem ouvir uma mentira que as alivia. Como é difícil hoje você confrontar o pecado das pessoas. Como é difícil hoje você dizer a verdade. Mas sempre foi e sempre será a missão de todo aquele que vive o cristianismo e prega a palavra. Ele está dizendo que haverá coceira nos ouvidos. Eu fico imaginando hoje, quantos ouvem? A minha maior tristeza, ou uma das maiores tristezas da minha vida, quando eu vou orar, quando choro, quando vou meditar, é ver quantas pessoas estão errando e permanecem no erro, porque não ouvem, dá coceira no ouvido. Quantas pessoas se inquietam com a verdade? Você quer a verdade desde que ela não te confronte. Quantas pessoas vão procurar fábulas, outras igrejas, que dizem, esse aqui é legal, porque esse cara, eu saio daqui tão aliviado, ele fala, ele conta piada, ele faz a gente rir, ele faz a gente chorar, ele faz a gente se emocionar, e a gente sai tão leve, isso não adianta nada. Você vai aprender doutrinas erradas. Aí a pessoa diz assim, eu não preciso de aprender doutrinas, de aprender as escrituras ou de aprender teologia para ter Jesus. Você não precisa. De fato, você pode ter experiência com Jesus sem ter o conhecimento, mas se você não tiver o conhecimento, você pode ter um Jesus falso. E o que mais tem hoje é deuses falsos dentro da própria igreja. Criam cada um o seu próprio Jesus à sua conveniência. Não, o meu Jesus é bonzinho, meu Jesus é cheio de amor, meu Jesus aceita qualquer coisa, meu Jesus, ele não confronta, meu Jesus, ele me abraça, ele me acolhe. Esse é o mesmo Jesus que está dizendo onde estão os nossos erros. Esse é o Jesus da Bíblia. Outra coisa, a ignorância bíblica gera decisões equivocadas. Quantas decisões equivocadas nós tomamos por não fazê-los à luz das Escrituras? Quantas formas de decidir, quantas escolhas erradas. Quantos de vocês, sejam sinceros consigo mesmo, tomam as decisões depois de irem consultar a palavra de Deus, de orarem a Deus antes de fazer? Quantas vezes vocês fazem as coisas e chamam Deus para abençoar? Olha, eu montei isso, eu decidi isso, eu fiz isso. Tem gente que pede a Deus para te abençoar aquilo que não está no projeto de Deus. Senhor, pastor, eu quero orar para Deus abençoar o meu divórcio. Deus abençoar o seu divórcio? Porque não dá mais para ficar casado, eu não gosto mais dela, ela não gosta mais de mim. E para que a gente seja feliz, eu vou arrumar outra e ela arruma outra e todos vão ficar felizes e se multiplicam. Deus não está aí. Pastor, eu quero fazer determinadas coisas aqui, um negócio assim, um negócio errado. Pede a Deus para abençoar. Igual aqueles políticos pedindo, orando lá, com dinheiro na cueca. Há um tempo atrás nós vimos isso, né? Hoje eu acho que eles nem escondem mais, está muito explícito. Mas todos falam de Deus. Deus está aí. Então a gente precisa aprender decisão. A
palavra decisão, a etiologia dessa palavra é decisão. Cisão é corte, ou seja, cortar aquilo que é de menor valor pelo valor maior. Por isso que fé é decisão. É a saúde do ser que se decidiu pelo valor maior. Outra coisa que a ignorância bíblica gera, vida espiritual fraca, frágil. Quanta gente está tanto tempo na igreja adorando a Deus, orando, quando a circunstância aparece, o desespero se aflora. E desespero é sofrimento sem propósito. O crente, aquele que tem intimidade com Deus, vai sofrer as aflições de Cristo. A Bíblia não chama para isso. A questão é que ele não sofre com desespero, porque ele sabe que em tudo, seja na seca, seja na abundância, o propósito de Deus se cumprirá. Ele não sofre sem propósito, ele sofre pelo propósito. O propósito maior de Deus. Não basta ouvir, escutar. É preciso estudar, meditar e obedecer. Se vocês não são como determinados líderes que declaram que não gostam de ler, né? Isso é tão difícil que a pessoa devia ter vergonha de dizer isso. Eu não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto disso. Você precisa ler. A Bíblia é tanto alimento para o nosso espírito como a comida é para o nosso corpo. Meditar significa considerar, refletir. E obedecer significa determinação. Lembra que eu falei outro dia aqui? Que propósito, já que nós estamos falando de propósito é onde você quer chegar. Motivação é o que te faz começar a jornada. Perseverança é o que não te faz desistir no meio do caminho. E obediência é o que te faz chegar lá. Quem não conhece a palavra vive guiado por opinião, não pela verdade. Quando você toma suas decisões, faz as suas escolhas pela opinião dos outros e não pela verdade, você sabe que você não está conhecendo a palavra viva e guiado por ela. Amém? Segundo, ele diz que também nós erramos por não conhecermos o poder de Deus. É incrível como o crente fala do poder de Deus, eu creio no Deus do impossível, mas na hora H, quantos vacilam e não creem no poder de Deus, principalmente no que concerne a transformação de suas vidas. Parece que poder de Deus é só para executar os desejos que eu quero, mas não para transformar primeiramente o meu coração. Esse é o maior milagre de Deus, a transformação de nossas vidas. A graça é o poder de Deus. 98% da população cristã, se você perguntar o que é a graça, ele vai dizer o poder perdoador e o poder que salva. A salvação vem pela graça, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, vem de Deus, para que o homem, não de obras, para que o homem não se glorie. Mas a graça, talvez nem 2% vão dizer, a graça é o poder que me transforma, a graça é o poder que me capacita, que me potencializa a fazer aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Ninguém se autotransforma. Você pode mudar hábitos externos, mas mudar o coração só a graça de Deus pode fazer, e você precisa clamar por este poder e crer neste poder. Limitamos Deus à nossa lógica humana. Por isso as discussões sobre Deus, elas são tão acaloradas.
Queremos trazer Deus à nossa lógica. Nós queremos fazer que Deus entenda o nosso senso limitado, pequeno e frágil de justiça. Não, isso não é justo. Deus não pode fazer isso. Então eu vou ensinar a Deus como fazer, ou seja, a criação ensinando o Criador, o vaso ensinando a quem o modela e o cria. Então a gente traz Deus a uma lógica humana. Isso é descer Deus e não subir até Ele. Duvidamos do agir sobrenatural de Deus, principalmente quando enfrentamos a circunstância. Lembra lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua do rei, e aí mandaram chamar, e o rei disse: olha, se vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou ter que mandar vocês para a fornalha de fogo sendo queimado vivo. Os três, né, qualquer um de nós, né, vamos ser sinceros, dizer assim: peraí, Deus só sabe que eu quero o Senhor, mas se eu não fizer isso, eu vou me lascar. E agora? Não tem saída. A resposta dele foi: pois saiba tu, ó rei, que se Deus quiser, olha, Ele nos tirará da fornalha. Porém, se Ele não quiser, nós não nos prostraremos diante de ti, nós morreremos adorando a Ele. O rei ficou tão enfesado que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Tanto era fogo que os soldados, quando foram jogar aqueles 3 homens na fornalha, eles morreram queimados. E aí, quando eles estão lá, o rei vai olhar para ver se eles já estão fritos. E ele olha e vê assim: peraí, não foram 3 que a gente jogou lá? Mas eu estou vendo 4 andando em volta da fornalha. E o 4 é semelhante ao filho. Quando Jesus não nos tira da fornalha, Ele nos tira na fornalha. Nós não sabemos como Ele vai agir, mas nós sabemos que Ele age. Quantos de nós verdadeamente teríamos postura de dizer: então vai ser assim que será, se meu Deus quiser, vai ser. Eu sei que meu Deus pode mudar tudo, mas se Ele quiser, vai ser. Meu Deus tirou, e Ele tirou os 4, e os 3, e não havia nenhuma chamazinha, nenhuma fumacinha deles. A gente lê, ouve todo dia e diz: meu Deus, mas na prática nós agimos totalmente diferente. Exemplos: incredulidade diante dos milagres. A incredulidade hoje é o cárcere privado dos crentes. Pastor, mas como o crente tem fé e é incrédulo? Sim, porque a incredulidade não é ausência de fé, é a ausência de um olhar fixo e direcionado para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Se o seu olhar não está por Cristo, você pode ter a fé que você tem, você é um incrédulo. Você está moldado pela incredulidade. Lembra de Pedro andando por sobre as águas? Quando Jesus estava andando por sobre as águas, eles lá naquele barco olhando: vai um fantasma? Não, sou eu, não temas. E ele, Pedro, né, sempre impetuoso, os outros ficavam só olhando para ele: se és tu, Senhor, diga que eu vá, e eu irei. E Jesus disse o quê? Não, Pedro, você não está preparado, você não fez curso de fé, você não fez curso de catecúmeno, você não fez curso disso, você não fez curso daquilo. Hoje a igreja está cheia de curso. Tem curso para entrar no céu. Não, você precisa fazer parte da sala de não sei o quê, da sala de não sei o quê, para que você possa fazer parte. Que Jesus disse o quê? Vem, Pedro. E o Pedrão, ele teve fé? Mas teve, porque ele disse: se o Senhor disser, eu posso. Ele teve coragem? Também. Vai você entrar no mar todo, naquela turbulência toda, e você pisar e querer andar por sobre as águas. Andar no sobrenatural. Mas ele deu 2 passos e fez o quê? Afundou por quê? Porque faltou fé, faltou coragem? Não, tirou os olhos de Cristo.
Isso é incredulidade. A incredulidade bateu quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para si. Constância. É isso que acontece com a gente todas as vezes. Às vezes nós já demos alguns passos no sobrenatural, mas afundamos porque tiramos os olhos. Quando a incredulidade chega, o medo passa a moldar a nossa vida. E quando o medo molda a nossa vida, a segurança passa a ser o nosso Deus. E a coragem para mudar essa história não vem de uma segurança aumentada, mas vem de uma maturidade espiritual intensificada. Amém? Outra coisa, desânimo em meio às lutas. Quanto crente desanimado. Você chega, você liga, pastor, então não pode perguntar, como é que você está? Tem sempre assim, está tudo bem, mas tá bom, mas eu estou levando. Só sabe, difícil. Faz como a Sunamita, o filho estava morto, perguntaram, o que está vendo? Nada, tudo vai bem. Ela me dá o cavalo, deixa eu ir lá no profeta, e o filho morto lá na cama. Eu vou buscar o profeta aqui, eu não pedi para Deus me dar, então ele tem poder para ressuscitar. Aí, ao invés de falar, tá mal, tá isso, tá aquilo, né? Desânimo, quando a palavra de Deus diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Terceiro, falta de fé nas promessas, de confiança nas promessas de Deus. Não andamos segundo as promessas de Deus. Dizemos, tem mais de 8.000 promessas de Deus na Bíblia. E o que eu estou fazendo com elas? Conhecer a Deus é confiar no que Ele pode fazer, não apenas no que nós entendemos. Entrega o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Entrega, confia, espera. A confiança vem da entrega, né? E aí, e o saber esperar vem da confiança. O erro é fruto de uma fé incompleta. É isso que a gente tem que entender. O que é uma fé incompleta? E aí você vai fazer sua própria compreensão, entendimento. Conhecimento sem poder. Tem muita gente que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, mas não reconhece o poder. Isso é religião fraca. Isso é religiosidade vazia, sem vida, engessada. Então, o legalista é aquele que sabe tudo da Bíblia, mas não conhece ou reconhece o poder de Deus. Tem um espectro da igreja que é assim. Os caras conhecem tudo de Bíblia. Estuda, lê, faz curso, lê, medita, mas não o poder. Não, isso é coisa da carne, isso é subjetividade. Por outro lado, você tem o outro espectro, que é o espectro que só valoriza o poder sem falar. Isso é emocionalismo vazio. Se emociona, grita, fala um monte de coisa, profetiza, é subjetividade total, sem conhecimento real. Esses são os dois espectros que predominam na igreja. Mas o que verdadeiramente tem que valorizar? O equilíbrio. E o equilíbrio está entre palavra mais poder. As duas coisas caminham juntas e não se separam. Vida cristã saudável une verdade bíblica com experiência real com Deus. Não adianta você dizer, Deus falou comigo, Deus me disse isso, Deus me disse, quando você pergunta alguma coisa da Bíblia, não sei, mas Deus falou comigo.
E não adianta você estudar, saber, dar aula de Bíblia e não crer e reconhecer o poder de Deus. Amém? Como vencer esses erros? Jesus ensina. Buscar intimidade com Deus diariamente. Se eu fizer uma pergunta aqui, vocês me respondem só levantando as mãozinhas aí, só para ver. Não precisam responder verbalmente. Vocês, não estou falando com Deus, estou falando entre vocês. Vocês já viveram intimidade aí? Levanta as mãos. Pode levantar, não tenha medo não. Tem gente que fica assim, eu não vou levantar, que vai me pegar. Ele vai me pegar. Vocês já estão preservando. A maioria levantou e eu sei que todos queriam levantar. Na verdade, eu vou dizer para vocês o que é intimidade, para vocês responderem de novo se vocês já viveram. Intimidade é um conhecimento único e exclusivo que você tem do outro. Agora, intimidade não é o desnudamento do corpo. Intimidade é a capacidade que você tem de compartilhar com o outro os segredos mais guardados, os medos mais profundos e os pensamentos mais fracos, sem ter vergonha. Aí eu pergunto, você tem intimidade? Veja que já é difícil compartilhar essas três coisas. E sem ter vergonha. Lembra? Deixará o homem, teu pai e tua mãe, iniciar sua mulher, os dois serão só uma carne. Gênesis 2, 24. E no 25 dizia, o homem e a mulher viviam nus e não tinham vergonha um do outro. Ou seja, intimidade é desnudamento da alma, de todo ser. Intimidade com Deus tem que ser assim. E para isso, você precisa ter certeza de que você está fazendo. Isso tem que ser diariamente. Estudar a palavra com profundidade. Não é estudar a palavra com superficialidade. Teve uma época que se falava muito em quebra de maldição. Quebra de maldição. Aí, tal de isso para cá, isso para lá, vamos quebrar a maldição hereditária, não sei o quê. Uma hora nós vamos falar disso de novo, você pode vir na terça-feira e me perguntar que eu te explico sobre isso. Mas a maior maldição que existe na sociedade, nem vou só falar da igreja, a maior maldição que existe na sociedade é a superficialidade. Ninguém mais vai mais fundo. Todo mundo quer ficar no raso. Se você conversar alguma coisa mais profunda, 5 minutos cansa, mas se você vai conversar de popoca, de besteira, pode ficar horas. Profundidade cansa. Profundidade exige. Então a gente vai e fica na superficialidade. Eu vejo isso muito na própria característica das pessoas. Elas começam a conversar com você, começam a conversar com ela algo profundo, 5 minutos, e de repente já está mudando de assunto. Cansou. Vamos mudar de assunto. Falar de futebol, de novela, de Instagram. Desenvolver uma fé prática e viva. Não, né? Fé não é só crer na existência de Deus. Fé também é obedecer à sua palavra e confiar nas suas promessas. É praticar. Fé sem obra, sem prática, é morta. Outra, depender do Espírito Santo. Dependência é algo que a igreja sempre se caracterizou, a igreja verdadeira, mas que não tem sido a caracterização da igreja moderna. Nós estamos trocando dependência do Espírito Santo por metodologia e estratégia. Todo mundo acredita num cursinho de estratégia, pintou esse negócio aqui, vamos todo mundo fazer. Ou, na sua igreja está fazendo isso, na sua igreja está fazendo aquilo, porque na minha igreja nós estamos agora fazendo os grupos de estudo não sei o que lá, o grupo de não sei o que, agora nós estamos estudando isso, estudando aquilo. Agora a nossa estratégia é essa.
Então, a dependência foi trocada. E aquele que quer vencer os erros precisa entender que nós somos totalmente dependentes. Só Deus é autossuficiente. Deus é Ele em si mesmo. Nós somos dependentes, criados e derivados. Toda criatura é dependente, criada e derivada. Conclusão. Jesus não apenas aponta o erro, ele mostra o caminho da correção. O problema não é errar ocasionalmente, mas viver no erro por falta de conhecimento de Deus. Erramos menos quando conhecemos mais a palavra e confiamos mais no poder de Deus. Veja, a gente podia fazer assim uma ilustração, né? É como você ganhar o mais novo celular lá. Hoje é o iPhone 17 Pro Max, não é assim? Imagina você ganhando um desse. Tem gente que já... Opa! Ah, o meu é 15, 16, já está velho. Não é assim? Já quero esse novo. Aí você ganha aquela máquina na sua mão, mas você não vai pesquisar as instruções ou o manual. Não vem com o manual, você pode ligar, você já sabe mexer, buscar tudo para conhecer. Você não estuda, não lê, não pesquisa nele para ver tudo que pode, e você não acredita em tudo que ele pode fazer. O que você está fazendo? Você está usando o aparelho de forma limitada. Esse é um erro básico. A Bíblia é o nosso manual. E o poder de Deus é o que faz tudo funcionar. Assim como eu falei grosseiramente, você pega o celular, você tem um baita celular, que você não conhece tudo dele, nem procura conhecer, e nem crê em tudo que ele pode fazer para você. Imagina, amigo, e o poder de Deus. É assim que a gente usa, de maneira limitada. Muito cristão vive assim, tem a palavra, mas não conhece. Sabem de Deus, mas não creem no seu poder. Não de forma prática. Por isso vivem errando. Não por falta de recurso, mas por falta de conhecimento e de fé. A gente precisa parar e pensar nisso. Não é algo tão simples, mas é real. Essa é a causa dos maiores erros. Por exemplo, né? A pessoa levanta já de manhã reclamando de tudo. Não pode ver um trenzinho que está reclamando. Mal levantou, já está vendo aquele relógio lá está correndo muito devagar. Não, essa lâmpada, essa coisa. E acha isso normal. Reclama até do ar. Ah, não, é porque eu estou assim, eu estou assado, é porque... Aí ele começa a dar um mote justificativo. Outros fazem erro, mentem mais do que tudo e mentem até para si mesmo. Outros não conseguem controlar o seu temperamento. Outros repetem a mesma coisa e vai falar, é porque você não conhece a minha vida. São erros básicos comportamentais que a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras que dizem que na multidão de palavras a transgressão, de que você tem o Espírito, né, o fruto do Espírito, então você tem domínio próprio, exercita-o. Ele está dentro de você, se você tem o Espírito. E erra por não conhecer o poder de Deus, que é capaz de mudar o meu temperamento, a minha personalidade, transformar a minha vida e fazer eu parar de fazer coisinhas que atrapalham a minha vida e a dos outros. Hábitos errôneos, vícios. E a gente diz, não tem força, não tem mesmo. Vai buscar a graça de Deus, o poder de Deus tem. Se tem para ressuscitar o morto, tem para ressuscitar o que está morto na sua vida. Se tem para ressuscitar o morto, tem para tirar o vazio da sua vida e a sequidão da sua história.
Por quê? Por que deixar para amanhã fazer igual o faraó? Quando o senhor quer que eu tire as rãs daqui? Oro para Deus tirar as rãs. Amanhã. Muitas vezes nós estamos apontando o dedo para os outros e estão fazendo a mesma coisa. Deixando para depois. Continuamos errando e não estamos vendo, porque não, é meu defeito. Não, é minha forma que foi errada. Não, é isso, aquilo, quanto na verdade é espiritual. Você não está dominado não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito de engano. Que faz você se justificar. O apóstolo sempre dizia, quem me justifica é Cristo. Então a gente precisa entender, nós somos chamados para sermos santos. E santo tem duas coisas. A santidade ela é posicional, né? Ou seja, a partir do momento que eu sou santo, eu sou separado. Quando Deus me chamou, me santificou, eu me separou. Então eu não penso como o mundo pensa, eu não penso como as pessoas pensam, eu penso como Deus. Então a Bíblia é a minha lente para enxergar o mundo e a vida, o cosmos, e ele é o espelho que me faz enxergar a mim mesmo. Mas tem a santidade comportamental, que é aquilo que eu faço todo dia, na transformação dos meus comportamentos. E eu tenho que melhorar, e não piorar, não estagnar, porque o adversário da fé, que nós estamos falando de fé aqui, não é a dúvida, é inércia. Porque o justo andará por fé. Se você ficar parado, estagnado, inerte. Então, quando se fala de santidade, é a mesma coisa que eu já falei aqui. Eu estou casado há 32 anos, vou fazer 33 anos. Minha mulher é tão minha esposa hoje quanto era no dia que nós casamos. Ela não vai ser mais esposa hoje do que ela era quando nós casamos. Isso é a condição posicional. Ela é minha esposa. Tanto ela era há 32 anos como é hoje. Porém, tanto o comportamento dela como o meu muda. Quando você casa, o seu comportamento agora é de casado e não de solteiro. Então, o seu comportamento tem que mudar. Os erros, pare de justificá-los. Mulher justifica que está na menopausa. Homem justifica porque está cansado. E aí a gente vai se justificando. Tem coisas mais difíceis, tem fases mais difíceis, tem problemas mais complicados, tem mais graça, mais poder para mudar essa história. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.